A Alemanha está se preparando para a guerra da OTAN com a Rússia após derrota da Ucrânia, sugere o jornal. A Alemanha está se preparando para uma guerra entre a OTAN e a Rússia, que, de acordo com o cenário do Ministério da Defesa alemão, pode começar no verão europeu de 2025 após a derrota do exército ucraniano, relata o jornal alemão Bild, com referência a um documento supostamente secreto da Bundeswehr. No dia X, de acordo com o documento secreto da Bundeswehr, Forças Armadas Alemãs, o comandante-chefe da OTAN ordenará o envio de 300 mil soldados para o flanco oriental, incluindo 30 mil soldados da Bundeswehr, escreve o artigo. De acordo com o jornal, a escalada pode começar já em fevereiro de 2024, com o início de uma ofensiva ativa da Rússia contra as posições das Forças Armadas da Ucrânia, que, de acordo com a mídia, terminará com a retirada do exército ucraniano em junho deste ano. As ações da Rússia do Ocidente são descritas no cenário com precisão, indicando o local e o mês, e culminarão com o envio de centenas de milhares de soldados da OTAN e com o iminente início da guerra no verão europeu de 2025, diz o artigo. Segundo o Bild, os militares alemães consideram o corredor de Suwalki, entre Belarus e a região russa de Kaliningrado, o local mais provável do confronto. Entretanto, os autores do artigo deixaram em aberto a questão de como essa escalada hipotética terminará. Coreia do Norte realiza com sucesso o lançamento de teste de míssil balístico com ogiva hipersônica. O governo norte-coreano informou que o recente lançamento de um míssil balístico de médio alcance de combustível sólido foi bem sucedido, informou a agência estatal do país KCNA nesta segunda-feira, 15 de 1 de 2024. No domingo, militares japoneses e sul-coreanos relataram que a Coreia do Norte realizou o lançamento de um míssil balístico que caiu fora da zona econômica exclusiva do Japão. Segundo a notícia, o míssil estava equipado com ogiva hipersônica manobrável. Acrescenta-se também que o lançamento foi realizado para verificar as características de planagem, capacidade de manobrabilidade da ogiva e a confiabilidade dos motores recém-desenvolvidos de propulsão sólida de alto impulso. O lançamento de teste não afetou a segurança dos países vizinhos e não estava relacionado com a situação regional, informou a KCNA. Esse foi o primeiro lançamento de mísseis balísticos pela Coreia do Norte em 2024. Pyongyang lançou anteriormente um míssil em 18 de dezembro de 2023. Foi relatado que se tratou de um míssil balístico intercontinental, o Hwasong-18. Reino Unido cederá 20 mil militares para maior exercício da OTAN na Europa desde a Guerra Fria. O Reino Unido vai disponibilizar 20 mil militares para participar de um grande exercício da Organização do Tratado do Atlântico Norte no primeiro semestre deste ano, além de navios de guerra e caças, anunciou o Ministério da Defesa britânico neste domingo, 14 de 1 de 2024. O destacamento inclui 16 mil tropas do exército britânico que ficarão baseadas no leste europeu de fevereiro a junho, um grupo de ataque de porta-aviões e caças de ataque F-35B Lightning, além de aviões de vigilância. O exercício chamado de Steadfast Defender 2024 marca 75 anos da organização e será o maior desde o fim da Guerra Fria. Posso anunciar hoje que o Reino Unido enviará cerca de 20 mil membros para participar de um dos maiores destacamentos da OTAN desde o fim da Guerra Fria, disse o secretário de Estado de Defesa Grant Shapps, de acordo com trechos de um discurso proferido mais tarde em Lancaster House, publicado pelo Ministério da Defesa britânico. O último Steadfast Defender ocorreu em 2021 e contou com mais de 9 mil soldados. Conforme a publicação britânica, a edição de 2024 reunirá mais de 40 mil militares, ocorrerá na Alemanha, na Polônia e nos países bálticos. Em setembro passado, o presidente russo Vladimir Putin disse em um discurso à nação que o Ocidente cruzou todos os limites em sua política anti-russa, bem como referiu às ameaças constantes que a Rússia enfrenta. Rússia, em 2023, Pentágono elaborou documentos sugerindo expansão de biolaboratórios no exterior. Biólogos do Pentágono estão estudando o potencial uso de vírus da varíola do macaco como agente biológico.
Disse nesta segunda-feira o chefe das tropas de defesa radiológica, química e biológica das Forças Armadas Russas, Igor Krylov. Uma particular preocupação é o crescente número de estudos de vírus de varíola e outros ortópicos, vírus patogênicos para humanos realizados por especialistas militares norte-americanos. Traz-se a avaliação do vírus da varíola do macaco como potencial agente biológico e a busca por agentes simuladores de vírus da varíola, disse ele em um briefing sobre a análise de documentos relacionados às atividades biológicas militares de Washington. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou em outubro do ano passado o início da formação de especialistas em programas biológicos, que envolve principalmente ex-oficiais militares com experiência em atividades biológicas militares, declarou o representante do Ministério Russo. O trabalho dos biólogos militares dos Estados Unidos tem como objetivo criar epidemias controladas artificialmente, não é controlado pela Convenção sobre as Armas Químicas e Biológicas, declarou Krylov. O crânio tornou-se um exemplo notável de como o potencial biológico militar dos Estados Unidos está sendo construído, enquanto os objetivos oficialmente declarados são monitoramento de doenças infecciosas e prestação de assistência aos países em desenvolvimento. Ele também ressaltou que em 2023 foram estabelecidas estruturas administrativas e técnicas, Departamento de Preparação para Pandemias da Casa Branca, bem como Departamento de Diplomacia e Segurança em Saúde Global do Departamento de Estado, cuja principal tarefa consiste na realização de uma política de expansão militar e biológica. Potencial nuclear do Oriente conhece a tríade nuclear da China. Há 69 anos, em 15 de janeiro de 1955, o presidente chinês Mao Zedong declarou: a China deveria desenvolver sua própria bomba nuclear, com ou sem a ajuda da União Soviética. Desde 1955 foram assinados vários acordos bilaterais sobre a cooperação nuclear. A União Soviética desempenhou um papel principal no estabelecimento da China como potência nuclear, fornecendo ajuda científica e industrial ao país para contribuir com um setor capaz de criar um ogiva nuclear. Com a assistência da União Soviética, a China se tornou a quinta potência nuclear do mundo. Em 16 de outubro de 1964 foi divulgado que os testes da primeira bomba nuclear da China terminaram com sucesso. No mesmo dia, o governo chinês declarou que o país nunca seria o primeiro a usar armas nucleares. Potencial nuclear da China, 15 de janeiro de 1955. As autoridades chinesas aprovaram a criação e desenvolvimento do seu próprio arsenal nuclear. Posição da China quanto à utilização de armas nucleares. Hoje em dia, o arsenal nuclear da China é considerado o terceiro do mundo, superado apenas pelos da Rússia e dos Estados Unidos. A China não utilizará armas nucleares contra países que não possuem tais armas. A China se manifesta a favor da proibição e eliminação completa das armas nucleares. Não se envolve em nenhuma corrida armamentista com nenhum outro país e mantém suas capacidades nucleares no nível mínimo necessário para garantir sua segurança nacional. A China precisa de armas nucleares para prevenir a utilização delas por outros estados contra o país. Quais componentes constituem a tríade nuclear da chinesa? Pergunta. Terrestre, lançadores móveis e estacionários, silos para mísseis balísticos intercontinentais, naval, submarino de mísseis balísticos lançados por submarinos aéreos, bombardeiros que podem carregar bombas nucleares ou mísseis de cruzeiro com ogivas nucleares. Potencial nuclear da China em números. O Pentágono sempre exagera o número de armas nucleares da China para criar a percepção de uma ameaça crescente. 500 ogivas nucleares que a China tem em serviço em 2023, de acordo com o Pentágono. 410 ogivas nucleares que tinha a China em março de 2023, segundo os cálculos do Boletim dos Cientistas Atômicos. Pequim não publicou dados oficiais. Potencial nuclear da China em números. Mísseis de médio alcance de 1.500 a 3.000 km. Mísseis intercontinentais a partir de 5.500 km. Mísseis de longo alcance de 3.000 a 5.500 km. Mísseis lançados de terra. DF-21A, 24 unidades. DF-26, 54 unidades. DF-5A, 6 unidades. DF-41, 84 unidades. DF-5B, 60 unidades. DF-31, 6 unidades. DF-31A, 24 unidades. DF-31AG, 60 unidades. Potencial nuclear da China em números. Mísseis de médio alcance de 1.500 a 3.000 km. Mísseis intercontinentais a partir de 5.500 km. Mísseis de longo alcance de 3.000 a 5.500 km. Mísseis balísticos lançados do mar. GL-3, 72, tipo de bombardeiros. H-6K, 10 unidades. H-6N, 10 unidades. Suécia vai construir 2 novos submarinos para rastrear e combater ações de Moscou. O país nórdico anunciou a construção de 2 novos submarinos a serem lançados em 2027 e 2028 para patrulhar áreas orientais da OTAN no Mar Báltico.
A Suécia começou a construir 2 submarinos para enfrentar a Rússia pela primeira vez em décadas, escreve na sexta-feira, 12 de 1 de 2024, o jornal norte-americano Político. O submarino diesel elétrico de 66 metros a serem lançados em 2027 e 2028 e batizado de Blekinge e Skagner, em homenagem aos 2 condados suecos, foram projetados para patrulhar as áreas orientais da OTAN no Mar Báltico, rastrear e combater as ações de Moscou em meio à constante deteriorização das relações entre a Rússia e a Europa, diz o Político. Os 2 navios são os primeiros submarinos novos da Suécia construídos desde meados da década de 90. Se juntarão a 4 embarcações mais antigas da frota do Estado Nórdico, acrescentou. Estados como a Dinamarca, Noruega e Países Baixos também estão começando a renovar suas frotas de submarinos. A expansão elimina parcialmente a diferença das maiores frotas europeias da OTAN, que deverão crescer ligeiramente nesta década. De acordo com o relatório da Agência Sueca de Pesquisa e Defesa, 6 novos submarinos franceses da classe Barracuda estão entrando em serviço, enquanto mais 2 submarinos Type 212 se juntaram à frota alemã existente de 6 unidades. Até o final da década, a frota de submarinos da classe Auschwitz do Reino Unido será de 7 e os submarinos da classe Todaro da Itália serão 8, prevê a mídia. Ex-chefe de inteligência britânica afirma que Donald Trump é uma ameaça ao Reino Unido. O retorno do 45º presidente dos Estados Unidos pode ser desastroso para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, afirmou Richard Derlove. A potencial reeleição do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ser problemática para a segurança nacional britânica, devido à sua posição em relação à OTAN, alertou o ex-chefe de inteligência do M16, Richard Derlove. Richard Derlove, que liderou o Serviço Secreto Britânico M16 de 1999 a 2004, estava discutindo ameaças potenciais ao Reino Unido em 2024. Em uma entrevista à Sky News, no domingo, durante a qual apontou o conflito na Ucrânia e o comportamento de longo prazo da China antes de passar para a corrida presidencial dos Estados Unidos. É preciso acrescentar uma ameaça política. O que me preocupa que é a reeleição de Trump, o que considero problemático para a segurança nacional do Reino Unido, disse Derlove. Se Trump, dada a sua atitude crítica em relação à OTAN, agir precipitadamente prejudicar a Aliança Atlântica, isso será um grande problema para o Reino Unido, alertou. Colocamos todos os novos ovos em termos de defesa na sexta OTAN. Se Trump realmente levar a sério, por assim dizer, mudar o equilíbrio, quero dizer que o guarda-chuva nuclear norte-americano para a Europa é, na minha opinião, essencial para a segurança e defesa da Europa, disse um antigo espião. Durante o seu tempo na Casa Branca, Trump menosprezou a OTAN, chamando-a de obsoleta, e questionou a relevância do bloco no mundo moderno. Também lançou dúvidas sobre o compromisso de Washington em defender os seus aliados e argumentou que outros membros da OTAN não estavam contribuindo o suficiente. Olhe, a OTAN tirou vantagem do nosso país. Os países europeus aproveitaram, disse recentemente o ex-presidente à Fox News, acrescentando que a sua atitude em relação à OTAN depende de eles nos tratarem adequadamente. Apesar de vários processos judiciais contra ele, Trump continua a ser o favorito para a nomeação do Partido Republicano como candidato presidencial. Uma pesquisa recente da Morning Consult indica que ele lidera com 69% de apoio, enquanto o rival mais próximo está muito atrás. Abandonar o dólar tornou os produtos eletrônicos mais baratos na Rússia, afirma mídia. A maioria dos pagamentos pelas importações desses bens em 2023 foi feita em yuans e rúpias. De acordo com a mídia russa especializada, os importadores russos de produtos eletrônicos abandonaram quase completamente o dólar americano e o euro, em acordo com fornecedores e distribuidores estrangeiros, informou o Izvestia nesta segunda-feira, citando uma fonte da indústria. Um gerente de um dos fabricantes de eletrônicos do país disse à mídia que quase todas as compras em 2023 foram pagas com yuans chineses e rúpias indianas, bem como moedas nacionais de outros países em desenvolvimento. Uma fonte que pediu para não ser identificada disse ao jornal russo que substituir dólares por outras moedas oferece uma série de vantagens. Atualmente, em 99% dos casos, usamos rublos, yuan, dirham dos Emirados Árabes Unidos, won sul-coreanos, dong vietnamitas. Disse o representante da indústria, acrescentando que tais acordos não apresentam riscos de rastreabilidade dos envios, garanta a circulação rápida da moeda, torna possível reduzir o número de intermediários durante as entregas e exclui a participação dos bancos correspondentes de países hostis. Outra fonte próxima à indústria diz que, no final de 2023, várias instituições financeiras da Rússia chegaram a se oferecer para intermediar
liquidações em criptomoedas e negócios com fornecedores estrangeiros. A escolha por evitar o dólar americano e o euro por parte dos compradores de equipamentos é óbvia, de acordo com Elda Murtazin, analista líder do Mobile Research Group, que explicou que as moedas ocidentais são agora difíceis de comprar em quantidades suficientes na Rússia e muito difíceis de transferir para qualquer pessoa no exterior devido às sanções. O analista observou que o custo das compras não aumentou quando os importadores russos mudaram as moedas de liquidação, acrescentando que até gera uma poupança modesta de 1% quando os negócios são liquidados em yuan chinês. Além disso, a moeda da China pode ser facilmente trocada, transferida ou convertida em dólares fora da Rússia, o que permite aos participantes do mercado evitar escassez e falhas na logística e no sistema de pagamento. Reino Unido treinou mais de 60 mil soldados ucranianos desde 2014, disse o secretário de Defesa. Mais de 60 mil militares ucranianos receberam treinamento no Reino Unido desde 2014, disse o secretário de Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, na segunda-feira, 15 de junho de 2024. Reunimos cerca de 10 países para ajudar os ucranianos a treinar aqui no Reino Unido. E hoje posso anunciar que os nossos programas já treinaram mais de 60 mil soldados ucranianos desde que a Rússia lançou a invasão da Ucrânia em 2024. Em 2014, disse Shapps, em uma conferência de imprensa. Em 2014, a Crimeia se tornou parte da Rússia após um referendo geral que 96% dos eleitores optaram por se separar da Ucrânia. Kiev e os seus apoios ocidentais, incluindo o Reino Unido, denunciaram o referendo como ilegal. Os países ocidentais têm fornecido ajuda militar à Ucrânia desde o início da operação militar especial da Rússia em fevereiro de 2022. O apoio evoluiu de munições de artilharia mais leves e treino para armas mais pesadas, incluindo caças e tanques. Em junho passado foi formada uma coalizão internacional para fornecer treinos aos pilotos ucranianos para pilotar F-16, os caças da sua escolha, liderados pela Dinamarca e pelos Países Baixos. Na sexta-feira, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou o maior pacote de ajuda de 2,5 bilhões de euros para a Ucrânia para o próximo ano fiscal, durante a sua visita a Kiev. Sunak também assinou um acordo de cooperação em segurança de 10 anos com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Filipinas desenvolverão ilhas no Mar do Sul da China para garantir sua posse, diz Manilha. Um alto responsável militar filipino revelou um plano para assegurar o que diz serem seus territórios na região, além de outras ações. As Filipinas desenvolverão ilhas no Mar do Sul da China que consideram parte de seu território para torná-las mais habitáveis para as tropas, anunciou na segunda-feira, 15 de 1 de 2024, o chefe do Estado-Maior das Filipinas. Gostaríamos de melhorar todas as 9, especialmente as ilhas que estamos ocupando, sugeriu Romeu Brauner, após participar de uma conferência de comando liderada pelo presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. no quartel-general militar. As iniciativas incluem a ilha Tito, ou Pag-asa, como é conhecido nas Filipinas, a maior e mais importante estrategicamente no Mar Sul da China. Os militares também querem levar uma máquina de dessalinização para as tropas que vivem a bordo de um navio de guerra que as Filipinas encalharam deliberadamente na Second Thomas Sowell em 1999 para afirmar sua reivindicação de soberania, disse Brauner. Além do atol, conhecido localmente como Yangin, as Filipinas ocuparam 8 outras áreas no Mar Sul da China que consideram parte de sua zona econômica exclusiva. Os planos acontecem em as tensões entre Manila e Pequim, que, junto com outros países da região, reivindicam o território no Mar Sul da China e tem trocado acusações mútuas sobre o comportamento perigoso na hidrovia. Indústria militar polonesa cresce em meio ao conflito na Ucrânia, revela a mídia. Os investimentos e a aceleração tecnológica no setor se traduzem na modernização e no aumento da produção de armas, veículos e equipamentos. O complexo militar industrial da Polônia está registrando um aumento da sua capacidade de um boom de investimentos em meio ao conflito na Ucrânia e da crescente procura de armas, noticiou nesta segunda-feira o meio de comunicação polonês Rzeczpospolita. Assim, a fábrica Luxnik, na cidade polonesa de Radom, que produz armas de fogo, planeja produzir 100 mil fuzis anualmente em 2 anos, graças a investimentos e aceleração tecnológica. Embora a fábrica tenha sido inaugurada há apenas 10 anos, a construção de oficiais adicionais já recebeu luz verde, afirmou a mídia. Enquanto isso, o fabricante de artilharia pesada Ruta Stalowa, que produz obuseiros
autopropulsados de longo alcance, CRAB e morteiros automáticos RAC, e que em breve também será fornecedor de infantaria e outros veículos blindados de combate, pretende dobrar a produção em 2 anos, disse o diretor da empresa, Jean Zuedo, citado pela Resco Pospolita. Para tal, uma enorme oficina que pertence à Ruta e assumiu o quadro de pessoal foi adquirida a um investidor chinês, esclareceu Zuedo, acrescentando que também foram preparadas novas áreas, enquanto os investimentos estão estimados em centenas de milhões de zlotys, 24 horas por dia. Da mesma forma, estão sendo feitos investimentos nos estaleiros Rimon Toa, Chip Building e PGC, reconstruídos após vários anos de estagnação, e que a partir deste mês serão um palco da construção de 3 fragatas multimissão autorizadas de nova geração da série Mix-Nick. No mesmo contexto, a empresa AutoSan começou a produzir o Aran, um veículo blindado multifuncional atualmente móvel destinado a servir como veículo de comando e reconhecimento aproximado de artilharia e plataforma universal de transporte no campo de batalha. Entretanto, a empresa química Nitrogen, da cidade de Bydgoszcz, o maior produtor de TNT da Europa, lançou uma instalação totalmente automatizada para armazenamento de bateria explosiva e munições de artilharia. Hoje fabricamos TNT em 3 turnos, 24 horas por dia, revelou o presidente da empresa, Dominik Zawicki. No Mar Vermelho, ataques no Iêmen para a ONU, tensões podem levar a novos conflitos na região. Como resposta à guerra promovida por Israel na faixa de Gaza, onde, após 100 dias de confrontos intensos, quase 24 mil palestinos já morreram, as tensões também cresceram na região do Mar Vermelho, no Iêmen. Desde novembro, os outros que dominam a maior parte do país atacam navios e tripulações associadas ao país judeu. O secretário-geral da Organização Unida, Antônio Guterres, alertou nesta segunda-feira, 15 de 1 de 2024, que as apreensões no Mar Vermelho crescem cada vez mais e podem chegar a um patamar tal que fica impossível contê-las. As tensões também estão nas alturas na região e, além disso, podem em breve ser impossíveis de conter, disse Guterres em um coletivo de imprensa. Diante dos constantes bombardeios israelenses contra a população palestina, os outros promovem desde novembro ataques retaliatórios contra embarcações que possuem qualquer associação com Tel Aviv e, com isso, causam prejuízo no comércio internacional. Com isso, os Estados Unidos anunciaram em dezembro uma operação multinacional para garantir a segurança do Mar Vermelho, o que aumentou o risco de uma expansão do conflito para a região. Já os Houthis prometeram atacar qualquer navio que se juntasse à coalizão marítima liderada pelos norte-americanos. No final da última semana, os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram uma série de ataques contra o movimento em 4 províncias do Iêmen, apoiados por Austrália, Bahrein, Canadá e Países Baixos, e investiram contra postos de comando, depósitos de munições, sistemas de lançamento, instalações de produção e radares de defesa aérea, resultando em pelo menos 5 mortos e 6 feridos. Com a restrição do tráfico de navios em uma das principais regiões do mundo para escoamento de produção e ligação entre o Ocidente e o Oriente, só a Itália já anunciou perdas econômicas superiores a 500 milhões de euros na exportação de frutos e vegetais, conforme o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani. Também na segunda-feira, o secretário-geral da ONU reafirmou a necessidade imediata de cessar fogo humanitário em meio às críticas contra a organização por não ter nenhuma voz frente ao conflito e às denúncias de crimes humanitários praticados por Israel. Guterres solicitou também garantias à entrega adequada de ajuda nas regiões de Gaza, onde mais de 85% da população está desabrigada. Na perspectiva dele, é crucial apagar as chamas de uma guerra mais ampla, a exemplo do aumento das tensões na fronteira entre Israel e Líbano. Reunião de Zelensky em Davos foi uma tentativa fracassada de obter apoio do Sul Global, diz analista. A reunião convocada por Vladimir Zelensky em Davos para prestar sua fórmula da paz não foi um encontro sério e tinha como real objetivo obter o apoio do Sul Global no conflito ucraniano, segundo especialistas. A reunião convocada pelo presidente ucraniano Vladimir Zelensky no domingo para discutir a chamada fórmula da paz de Kiev para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia terminou sem resultados concretos ou objetivos traçados. Com a presença de representantes de 83 países, a reunião ocorreu à margem do Fórum Econômico Mundial em Davos, que se inicia na segunda-feira e vai até o dia 19.
foi a quarta reunião convocada sobre o tema e novamente ocorreu sem a presença da Rússia, que não foi convidada a participar. A expectativa de Zelensky era aproveitar o encontro para reacender o interesse de aliados ocidentais na causa ucraniana, dissipado nos últimos meses em decorrência da fadiga em relação ao conflito. Ademais, a reunião visava jogar luz no conflito ucraniano, ofuscado pela ofensiva israelense da faixa de Gaza. Porém, a ausência da Rússia nas conversas foi apontada como um obstáculo para as negociações pelo assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, que afirmou que pediu a abertura de um espaço de negociação com a Rússia para que seja possível gerar um ponto de convergência entre os dois lados do conflito. Na segunda-feira, o Kremlin se manifestou em relação à reunião. O porta-voz da presidência da Rússia, Dmitry Peskov, afirmou que o encontro convocado por Zelensky foi apenas para falar. Temos repetidamente dado a nossa avaliação deste processo. Na verdade, esta conversa é só para falar. É um processo que não é direcionado e não pode ser direcionado para alcançar um resultado concreto por uma razão óbvia e simples. Não participamos lá, disse o porta-voz do Kremlin. Em entrevista à Sputnik Brasil, especialistas analisam por que a reunião exclui Moscou e quais as chances de a fórmula da paz de Zelensky alcançar resultados concretos que levem ao fim do conflito. Para o professor de História e pesquisador do Núcleo de Estudos da América da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, João Cláudio Pitilho, o fato de a Rússia não ter sido convocada para a reunião expõe o real objetivo de Zelensky, que, segundo ele, não tinha a ver com a paz. Ele afirma que o intuito da reunião era pressionar certos países que decidiram não apoiar a aventura da Organização do Tratado do Atlântico Norte e não apoiar a aventura da Ucrânia. A ausência de representantes da Rússia na reunião prova que essa não é uma reunião para alcançar a paz. Pelo contrário, é uma reunião que visa pressionar principalmente os atores do sul global para que mude a sua postura ou de neutralidade ou pró-Rússia para a necessidade da OTAN. O que a OTAN defende? Pergunta. O professor acrescenta que a ausência da Rússia mostra que não foi uma reunião séria e afirma que a Ucrânia já desejou a paz, mas esse desejo já foi completamente capturado pela OTAN, tendo à frente os Estados Unidos, que fizeram a Ucrânia uma plataforma de ataque contra a Rússia. A coisa evoluiu para uma situação tão drástica que a última coisa que Zelensky e OTAN querem hoje é a paz, afirma Pitilho. Atualmente a situação do conflito ucraniano está paralisada devido a interesses conflituosos entre as partes envolvidas que impedem o alcance da paz. A Ucrânia exige a restauração de seu território com base nas fronteiras de 1991. A Rússia tem como objetivo a liberação total de Donbás e o Ocidente, representado pela OTAN, não admite qualquer cenário em que a Rússia atinja alguma vitória ou tenha seus interesses atendidos. Quem é Zelensky e qual sua fórmula da paz? Questionado sobre a fórmula da paz de Zelensky, se a fórmula da paz de Zelensky tem capacidade de resolver esse impasse, Pitilho afirma que a paz que Kiev exige é uma fantasia. A entrada das tropas russas foi recebida com aplausos e Moscou não pretende retroceder e deixar essa população a mercê de uma vingança, de um revanche. Isso não vai acontecer. Sabendo disso, eles criaram essas pautas impossíveis e transferem o ônus da paz para a Rússia, falando: olha, nós queremos a paz, estão aqui os nossos pontos, e vocês que se adequem a isso. Isso não é negociação, isso não é sério. Pitilho diz ainda que Zelensky criou uma situação atípica, na qual o lado perdedor tenta dar um ultimato ao lado que está vencendo o conflito, algo que ele afirma não existir em nenhum lugar do mundo. Quem está vencendo não vai receber ultimato. E olha que interessante, a Rússia poderia hoje estar se arvorando a dar um ultimato, e a Rússia a todo momento exige negociações. É algo até um tanto inusitado. A Rússia está ganhando a guerra, avança paulatinamente, mesmo assim exige negociar, exige paz, exige conversas sérias e pede para que os atores independentes participem disso. Ou seja, a Rússia quer congregar a paz e é barrada, e recebe dos Zelensky com um ultimato. O especialista destaca que tal situação foi orquestrada por Zelensky e pela OTAN para que a paz não se estabeleça. A guerra tem sido lucrativa para esses atores imperialistas do Ocidente, contudo, a não perspectiva de vitória começa a trazer danos internos para muitos desses atores. A gente já viu que a economia da Europa foi abalada pela questão da energia, que a energia também subiu nos Estados Unidos. A popularidade de Joe Biden é pequena, a população desse país não entende porque tanta subserviência a uma guerra que já se mostrou inviável. Ou seja, um ônus da guerra que deveria ser da Rússia, na ideia deles, passou a ser desses países. Então há uma teimosia tática que é usada pelos Zelensky para impor pautas que não chegam a país, que seriam impossíveis e que transferem um ônus para a Rússia. E aí vira uma guerra de retórica, de propaganda contra a Rússia, enquanto a OTAN vai ganhando tempo para saber o que fazer, como finalizar essa guerra, mostrando menos prejuízo. Pitilho afirma que Zelensky sabe da importância do sul global na geopolítica mundial, assim como sabe o peso que o apoio de países que integram esse eixo teria para Kiev.
Porém, ele também tem consciência de que tais autores estão mais inclinados a apoiar Moscou. É óbvio que o Sul global, já conhecendo as artimanhas imperialistas dos Estados Unidos, Inglaterra e União Europeia, percebeu que o que está em campo na Ucrânia é muito mais do que a simples defesa da Rússia. É a defesa de ter o direito à integridade do seu território. É o direito que você tem de não ter bases estrangeiras na sua fronteira, maquinando 24 horas por dia, conspirando 24 horas por dia quanto ao seu governo, quanto ao seu território, quanto à sua população, quanto ao seu modo de viver. Ou seja, é contra a hegemonia pura. Segundo o especialista, o Sul global percebeu que o que está em jogo na Ucrânia é a derrota do imperialismo. Hoje, esse Sul global entende que a Rússia trava uma luta importantíssima em vários campos, principalmente para mostrar que esse bicho-papão, esse gigante chamado OTAN, ele é um gigante de pé de barro, porque ele fabrica conflitos, cria conflitos. Nós vimos o exemplo da Iugoslávia, como é que foi completamente destruída, balcanizada, esquartejada. Essa é a proposta da OTAN para o leste europeu, não o bastante, nós vimos nos últimos anos quantos pequenos conflitos foram criados, sempre tendo essa coisa de adesão ao ocidente das fronteiras da Rússia. E a Ucrânia se tornou o país mais nerválgico nesse ponto, pelo seu tamanho, pela sua capacidade, pela sua localização. Sobre a posição de Celso Amorim em relação a incluir a Rússia nas negociações, Coutinho afirma que ele reflete uma tendência do governo brasileiro sob a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre teve a intenção de buscar a paz incessantemente. Ele acrescenta que, nessa busca, o Brasil descobriu que a Rússia não é um obstáculo para a paz. O governo brasileiro descobriu também que todas as tentativas de conversa com Zelensky, com os representantes ucranianos, esbarram em ouvidos loucos, ou seja, nada que não seja o pacote fechado da Ucrânia é levado em consideração. Todos esses atores que tentam articular com a Ucrânia, pelo menos em um armistício, para que as pessoas parem de morrer, são ignorados. Então, essa conversa de paz na Ucrânia se tornou vazia. O governo brasileiro percebeu, explica o especialista. Você pode ver que Lula fez de tudo para se esquivar dos Zelensky, as manobras de Zelensky contra o presidente Lula, agressões, xingamentos, tentativa de ridicularizar o presidente Lula, forçando situações que não são habituais, não são costumeiras, não são éticas no âmbito das relações internacionais. Isso tudo fez com que o presidente Lula passasse a ver a Ucrânia não só como um movimento bélico, mas como uma orquestração política que visava comprometer a Rússia, o BRICS e todo o Sul global completo. Ele destaca que Zelensky tentou acessar o Sul global por meio da Argentina, aproveitando a vitória de Javier Milei nas eleições presidenciais do país. Javier Milei, aqui na Argentina, lhe deu algum protagonismo, tanto que ele, Zelensky, veio na posse do Javier Milei tentar angariar, junto com Milei, uma reunião na América do Sul. Disse o especialista, acrescentando que, no entanto, Zelensky não foi recebido por ninguém na América Latina de peso. Ele afirma ainda que Zelensky parece não ter autonomia quando fala da paz, porque foi imposto para ele, e de fora para dentro, que ele deveria lutar até o fim e que a continuação da guerra levaria a algum tipo de vitória da Ucrânia ou da OTAN. Só que, passados quase 2 anos, nós descobrimos que a palavra vitória é impossível tanto para a Ucrânia quanto para a OTAN. Então Zelensky segue um padrão que foi imposto desde Washington. Ele se tornou um cativo disso. Zelensky sofre com baixa popularidade no seu país, não é uma pessoa de articulação internacional. É uma pessoa fraca e vacilante, se tornou uma marionete de guerra. Então Zelensky não tem vontade própria. Ele vai cumprir a pauta que lhe foi dada desde Bruxelas, desde Londres, desde Washington. Infelizmente Zelensky se tornou um fantoche. Ucrânia muito retórica, pouco esforço. A exclusão da Rússia da reunião do domingo visava impedir uma negociação de paz sólida. É o que afirma na entrevista do Político Brasil, Éden Pereira Lopes da Silva, professor de História, pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre a África, Ásia e Relações Sul-Sul, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e membro do Grupo de Estudos 9 de Maio. A exclusão da Rússia é proposital, pois quando os governos russo e ucraniano conseguiram conversar face a face, ainda não começou. A exclusão da Rússia é proposital, pois quando os governos russo e ucraniano conseguiram conversar face a face, ainda no começo do conflito, entre fevereiro e março de 2022, um acordo quase foi alcançado. Hoje todos sabem que quem impediu e quem ainda impede a participação da Rússia nessas negociações para que um cessar-fogo seja alcançado são os Estados Unidos e a União Europeia, que também são partes ativas neste conflito e que têm interesse na continuidade da guerra. Ele lembra que recentemente foi publicado um artigo no jornal Financial Times com um tom crítico a Zelensky, que afirmava que as negociações de paz por parte da Ucrânia são mais conversas do que esforços para alcançar a paz de fato. Isso significa que todos sabem que os discursos do presidente ucraniano são vazios e que essa manobra é mais um conjunto de ações infrutíferas. O governo Zelensky foi capaz de entregar vitórias políticas e militares à população ucraniana e aos governos da Europa e dos Estados Unidos, que enviaram bilhões de dólares em armas e recursos materiais e financeiros.
Isso desgastou muito o atual presidente ucraniano, que está sendo cada vez mais contestado dentro e fora do país. Ele acrescenta que atualmente Zelensky tem como único propósito justificar sua posição como presidente, e para isso tenta manter o que resta de apoio entre os círculos políticos e econômicos que apoiam a continuidade da guerra na Ucrânia e na Europa. A chegada do verão e possivelmente uma firme ofensiva russa contra os atuais frágeis linhas de defesa ucranianas pode resultar na perda de mais importantes cidades e regiões no sul e no leste. Isso inviabilizaria a sua continuidade na presidência. Essa mudança no poder pode não ser o fim do conflito na Ucrânia, mas possibilitaria o fim da carreira política de Zelensky. Silva afirma que, no cenário atual, não existe margem para uma negociação de paz. Segundo ele, o que o governo ucraniano está tentando fazer com o apoio e a orientação dos Estados Unidos e da União Europeia é impor uma paz na qual a Rússia, que está em uma posição superior no campo de batalha, recue e faça uma rendição total. Essa posição imutável do governo ucraniano desconsidera que a situação no campo de batalha impossibilita estas demandas. A Ucrânia não tem capacidades militares, políticas e diplomáticas para defender a sua proposta de manutenção de Donbás e reocupar a Crimeia. Entretanto, essa posição é crucial para a sobrevivência do governo, pois a admissão da derrota seria o fim, não só o fim da guerra, mas também significaria o fracasso do presente projeto político que a Ucrânia seguiu após 2014. Isso inclui o governo Zelensky, as oligarquias ucranianas e todos os políticos que apoiaram o rumo atlântico do país. Explica o professor. China fora do Fórum Econômico Mundial. Ele aponta que a ausência da China na reunião é um sinal de insignificância do esforço de Zelensky. O especialista argumenta que Pequim reconhece a importância do alcance da paz neste conflito para o alcance da estabilidade do leste europeu e para a normalização das relações russo-europeias. Porém, a China também sabe que o único caminho para a paz é por meio do diálogo coletivo, que inclui a Rússia, algo negado pela Ucrânia e por seus apoiadores internos e externos. O governo chinês fez uma importante proposta de 2 pontos no ano passado, que recebeu o apoio de muitos países, principalmente no antigo terceiro mundo, chamado hoje de Sul Global. No entanto, o governo ucraniano ignorou a mediação chinesa e insistiu em sua posição de ignorar os resultados do campo de batalha por pressão interna e externa, principalmente dos Estados Unidos. Os países do Sul Global sabem que as negociações de paz na Ucrânia são cruciais para estabilizar as cadeias de abastecimento da economia mundial, que envolve alimentos, insumos industriais, agrícolas e o mercado energético. Ele acrescenta que a Rússia, que é vítima de uma verdadeira blitzkrieg, tática de guerra econômica por parte dos países G7, a Ucrânia é uma importante parceira de muitos desses países que também sofrem os efeitos desse processo. Esses países apoiam a presença da Rússia, reconhecem a importância de suas demandas, pois sabem que a paz apenas pode ser alcançada mediante a satisfação das necessidades de uma segurança coletiva de todos os Estados. Os países do Sul Global sabem que essa guerra é o resultado do desrespeito à ideia de uma segurança compartilhada a partir da manutenção e da expansão da OTAN em direção às fronteiras da Rússia no pós-Guerra Fria. De acordo com o especialista, a reunião é um esforço desesperado de Zelensky de provar a sua utilidade para os Estados Unidos e para a Europa, assim como a ida a Davos. A participação do presidente ucraniano no Fórum de Davos, que já não conta com a mesma presença de figuras políticas importantes que no passado, é um movimento para tentar trazer a Ucrânia de volta para o centro da agenda internacional, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. A guerra de Israel contra a Palestina desviou o foco da política externa de Washington e Bruxelas e gerou, por consequência, a queda do suporte ao governo ucraniano. Zelensky sabe que esse apoio é crucial não só para o prosseguimento da guerra, mas para a manutenção de sua própria sobrevivência política. Porém, Silva afirma que a derrota na Ucrânia já é aceita tanto pelo Sul Global quanto pelos seus próprios aliados de Kiev. Por isso, o apoio a Zelensky arrefeceu. No esforço para atrair o Sul Global para as negociações por meio do Brasil, da África do Sul e da Arábia Saudita, é também uma tentativa de ganhar protagonismo e força para pedir aos Estados Unidos e à OTAN mais recursos para a guerra. Porém, tanto os países do Sul Global quanto os membros do Círculo G7 e a OTAN sabem que a Ucrânia está derrotada militarmente e que as manobras publicitárias e midiáticas de Zelensky são vazias e inúteis, concluiu o especialista.